Então, vou fazer uma breve apresentação aqui. A gente postou esse currículo para vocês, mas nunca é demais, assim, até o currículo são, obviamente, muito maiores do que o que cabe aqui no cartaz, mas a gente fez um resumo, né? Sandra Benites, né, Guarani e Andeva, doutoranda pelo Museu Nacional da UFRJ, concluiu o mestrado na mesma instituição em 2018, tendo como tema Viver na Língua Guarani e Andeva, Mulher Falando. Possui graduação em Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, na Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2017, foi uma das curadoras da exposição de Aguataporã, Rio Indígena, realizada no MAR, Museu de Arte do Rio de Janeiro. Tá? Então, a Sandra também é professora. A gente solicitou que, né, nessa ideia do diálogo de saberes, né, desse diálogo, a gente está trazendo, então, ela e o professor Emílio, que eu vou aproveitar para já apresentar, tudo bem? A gente já apresenta daqui. Professor Emílio é psicólogo, antropólogo social, atualmente é professor adjunto do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, atua no ensino, na pesquisa e na extensão, com as interfaces ético-político-epistêmicas entre a universidade e os povos tradicionais do Brasil. Eu coloquei aqui por livre e espontânea vontade, né, mas já fizemos essa correção no almoço. Ele não gosta de ser apresentado como um dos coordenadores, né, do Encontro de Saberes da Barra na UF, e a gente vai falar sobre o que é esse projeto. Porque ele é, na verdade, um trabalho de um grupo de professores, né, que se reuniram para tentar quebrar um pouco essa barreira do não reconhecimento dos saberes, e não só dos saberes, mas dos próprios mestres dentro do ambiente acadêmico. Tá? Então, a gente convidou, na verdade, uma pessoa que é uma representante aí, né, de um povo indígena, que está aí quebrando essas fronteiras num programa de doutorado, numa instituição de ponta como o Museu Nacional, depois de ter feito sua graduação e seu mestrado, ou seja, o depoimento dela é valiosíssimo para a gente. E um professor universitário que, na verdade, luta com outros professores universitários, inspirado num programa, né, que existe na Universidade de Brasília, chamado Encontro de Saberes, criado pelo professor José Jorge de Carvalho, sobre o qual eu passei o texto para vocês. Tá? Eu passei 2 textos lá na página do Facebook, mandei por e-mail, para apresentar um pouquinho esse projeto. Tá? Então, esse projeto hoje tem um braço, né, de alguma maneira, um parceiro na UF, como tem em várias outras universidades, como o FMG, como Estadual do Ceará, como Universidade Federal do Sul da Bahia. Né? Tem uma rede aí de universidades que estão implementando a partir dessa experiência pioneira na UNB. Tá bom? Então, eu queria passar a palavra para a Sandra, combinando aí com ela, né? Tem aí disponível 30, 40 minutos, fica à vontade a tua abordagem nesse tempinho, depois a gente para e passa para o professor Emílio, tá bom? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem, primeiramente eu quero agradecer o convite e também cumprimentar na minha língua, que é Nhande Carúdio, boa tarde. E, enfim, então eu vou começar um pouco a falar da minha trajetória como acadêmica, talvez, mas eu vou fazer essa relação entre encontro e desencontro, que eu vou falar um pouco sobre encontro e desencontro, minha mesmo, enquanto indígena e enquanto mulher. Né? E eu acho que isso um pouco que eu vou começar falando sobre essa questão, né? E enquanto professora também, né? Eu tenho tanta coisa para falar que eu não sei nem como começar, mas eu vou começar pela de baixo para cima, né? Então, quando eu fui para eu fiz uma licenciatura intercultural, que era primeiro licenciatura que saiu pela Universidade Federal de Santa Catarina, era 120 indígena, né? Que se abriu, né, para 120, que era, eu acho que uma das maiores, que foram a licenciatura que recebeu indígena numa universidade, que são são 3 etnias, que era Cangangue, Xoclen e Guarani, que tem no estado de Santa Catarina, né? Mas, como os Guarani têm vários estados, eu fui, né? Na época eu morava no Espírito Santo, e aí eu me inscrevi, eu fiz o processo seletivo e tal,
E aí eu fui, né, passei, eu fui fazer essa licenciatura para Santa Catarina, né? Na verdade, na época, o projeto era tinha que ir 4 vezes, né, por ano, era por etapa, que a gente tinha que ir para a universidade, ficar um mês, né, e depois voltava à pesquisa de campo, né, que a gente falava de pesquisa de campo. Então, a gente chegava para a universidade, a gente estudava sábado e domingo, até teve um momento que a gente estudava sábado e domingo, né, na universidade. E foi uma loucura, né, porque é uma loucura que é um desafio que tivemos que acatar, né, na verdade, por essa questão da questão de luta mesmo. Eu acho que é a questão da resistência. E na época que nós chegamos na Universidade Federal de Santa Catarina, era estranho para a academia, inclusive para esses alunos que nunca viram. Imagina, Santa Catarina, todo mundo sabe que também tem um lugar que também são muitos preconceitos, sabe? Muita discriminação. E aí nós tivemos que enfrentar isso, né? Dessa forma. E aí eu lembro que nós passamos durante 4 anos, porque o curso era a duração de 4 anos, né? Então, no processo desse licenciatura, nós tivemos vários lutas também, quebrando vários preconceitos, inclusive na cidade acadêmica, né? Eu chamo de cidade acadêmica, porque é um lugar que, apesar que a gente chama de diversidade, o lugar de diversidade, mas, na verdade, me parece que é um lugar único que a gente tem que discutir. Parece que essa diferença não cabe muito ainda, né, nesse lugar acadêmico, né? Então, e aí, eu lembro que, a partir disso, também, hoje, né, na época, quando nós entramos lá, primeira coisa que nós discutimos, inclusive nós, que estávamos lá, 120 alunos, né, nós conseguimos abrir, inclusive, mais vaga para a questão da cota, né? Porque a primeira questão que nós fomos discutir, inclusive nós que estamos acadêmicos, e aí a gente percebemos essa necessidade que tinha, na época, tinha só 4 vagas para indígena, em todos os cursos, 4 vagas para indígena, numa academia, né, numa universidade federal, né? E aí a gente se perguntou por que isso acontece. E aí eu acho que foi interessante, porque lá também tinha várias idades, né? Os alunos, né, que estavam na licenciatura, não era só... tinha de jovenzinho até as pessoas mais velhas, assim, mas a gente estava num grupo, tipo... E aí era por terminalidade, o curso era por terminalidade, que tinha língua indígena, direitos indígenas, e a questão do gestão ambiental, que discute sobre a questão do território, essas questões, né? E aí eu entrei, mas só que cada etnia, né, cada grupo, tinha que estudar durante 2 anos entre a gente, inclusive, por exemplo, entre os Guarani. A gente recebia todos esses disciplina, como normal, né? A gente recebemos todos o que discute sobre a questão da questão dos direitos indígenas e várias outras coisas, né? Isso foi uma questão que eu acho que despertou muito, pelo menos assim, aí eu vou entrar um pouco sobre a questão da minha pessoa, da minha trajetória pessoal, que me despertou muito essa questão do interesse e também interesse, de um lado interesse e do outro lado um pouco fúria, né? Eu diria que sim. Eu fiquei furiosa de saber que tem muitas coisas que estavam errado, que não era por aí. Enquanto indígena, eu me percebi nesse lugar que tem muitas coisas que não estavam sendo
discutido e a gente estava sendo totalmente excluído e a gente estava sendo colonizado totalmente, né? Mas isso, temos que entender, eu acho que o que me levou a entender que eu não estou completamente nesse lugar, que não é o meu lugar, mas, no mesmo tempo, eu preciso desse lugar, a partir de que eu me reconheço como tal, né? Que eu chamo de o TECO, né? Que é o nosso, a gente fala muito do TECO. O que é o TECO? O TECO é um modo de ser, o modo de ser e da forma que a gente é, né? Então, que eu costumo dizer que o nosso próprio corpo também é o lugar que a gente tem que discutir a partir do nosso próprio corpo, né? Que tem a nossa sabedoria também para discutir, porque a gente, às vezes, você enxerga outro, mas você não se enxerga. E aí, quando você não se enxerga, você se perde nesse espaço que, às vezes, você não discute sobre si mesmo, né? E aí, onde eu comecei a observar que, na época, eu era professora, eu comecei a trabalhar, entender um pouco que na escola, né, quando eu chegava, eu percebi que eu estava reproduzindo muitas coisas, que é reprodução colonizador mesmo, assim, por exemplo, não existia muito diálogo, apesar que na nossa escola indígena tem 4 princípios que tem que ser discutido, isso é lei, né, garantido por lei, que nós temos que, escola indígena tem que ser diferenciado, tem que ser específico, tem que ser bilíngue e comunitário, né? Só que isso no papel é bonitinho, mas a partir do momento que você exerce e pratica aquilo, vem um incômodo, vem desencontro, porque no caso dos Guarani, né, tem várias regras no processo de uma pessoa, né? Tem ritual, tem várias formas de como construir e produzir o próprio corpo, né? Que eu digo assim que, por exemplo, tem ritual que, a partir do momento que os meninos chegam numa determinada idade, eles têm que seguir fazer um ritual, e as meninas também. E aí, só que esse ritual é super importante para nós Guarani, onde a escola não consegue acolher isso, né? Por exemplo, as meninas, quando vem primeira menstruação, que a gente fala sobre isso, isso é sagrado, é reconhecido como sagrado, os pais têm que... E tem todo esse processo, e essa idade, as meninas estão lá na escola. E aí, se eu falar para... tá, então vamos fazer currículo. Falaram assim, tem que estar no currículo, proposta curricular, isso para que, de fato, isso aconteça. Beleza, a gente fez, colocamos, mas quando a gente fala, a menina tem direito, na nossa percepção, de ficar fora tal dia, tal mês, fora da escola. Aí fala assim, não, como é que isso... mas vai perder o conteúdo, vai perder isso, vai perder aquilo. Então, quer dizer, o que é importante para mim, a escola acha que não é. Então, quer dizer, como é que isso a gente faz? Né? Isso é uma provocação que eu estou trazendo, né? Então, isso é uma questão que me levou a pensar, a refletir várias coisas que, muitas das vezes, nós temos muita dificuldade. Não que nós, indígenas, temos dificuldade, a própria instituição e a própria escola têm dificuldade de lidar com essa situação. Então, isso é uma questão que eu queria, assim, falar. E aí eu fui tentando explicar isso, aí tudo tem que ser explicado cientificamente, essa coisa toda. Aí eu falei, tá, eu terminei minha graduação e eu fiz a minha... TCC sobre essa questão, essa dificuldade, que eu chamo de que a escola... Teve uma fala de um Guarani que falava que a escola é uma embaixada, na verdade, é um lugar que, muitas das vezes, é um lugar que a gente não sabemos o que exatamente é a escola, né? E aí eu chamo de... E aí eu fiz uma... eu entendi um pouco, eu li do Paulo Freire, que fala sobre a questão da invasão cultural.
E aí, ironicamente, eu coloquei isso como na minha dissertação, TCC, que a escola é uma invasão cultural. Se a gente não se não tiver esse equilíbrio de igual para igual, a escola é uma invasão cultural, que eu percebi, porque diz que o Guarani, a menina Guarani não pode ficar porque vai perder conteúdo, essa coisa toda. Então, quer dizer que a minha vivência, a minha sabedoria não é válido. Por que não é válido? Porque não vai aparecer a nota na instituição dizendo que eu sou mais inteligente do que outro? Não sei. Então, essa questão que eu coloquei no meu TCC, eu escrevi sobre isso, e eu fiz essa relação que o Paulo Freire fala que é uma invasão cultural, né? Isso eu fiz, né? E, às vezes, por essa minha radicalidade, eu fui um pouco meio... Até eu fui chamada a atenção uma vez, quando a gente estava falando sobre isso, pela minha orientadora, coitada, ela também, ela não tem nada assim, mas ela falou uma vez, eu lembro de uma frase que ela falava para mim: olha, Sandra, a academia é um lugar que você tem que saber dialogar, você não pode ser muito radical, que não sei o quê, porque é um lugar que é um lugar, né? Quer dizer, eu me senti assim, eu falei assim, então, quer dizer, quem sou eu para falar, né, alguma coisa radical, né? Mas eu acho que aprendi um pouco a dialogar com essa, para não ser muito radical, né? Porque senão talvez eu possa, não sei o que ia acontecer comigo, mas aí eu falei, tá, eu vou ser menos radical, mas eu vou continuar insistindo. E onde eu fui, eu percebi que eu, na minha cabeça, né, eu falei assim, será que a antropologia discute mais sobre a questão, fica mais perto da minha realidade que eu quero discutir? E por essa razão também, por influência de outras amigas antropólogas, também eu entrei no Museu Nacional, eu fiz o meu mestrado, né? E aí eu me deparei com outra realidade, né? Quando eu cheguei na universidade, eu comecei a me pesquisar, na verdade. Eu não pesquisei os outros, eu pesquisei a mim mesmo. Porque eu comecei a querer entender. Aí tem aquela onda de que o pesquisador, os antropólogos sempre pesquisaram o indígena. Aí eu queria muito entender o que eles falam sobre a gente, né? E eu acho que uma forma de entender. Aí, para minha surpresa, que eu fiz vários mapeamentos dos antropólogos que já pesquisaram os Guarani, né? Eu achei muito interessante, foi muito legal até, porque ajudou a gente a se entender um pouco também, enquanto Guarani. Eu acho que isso ajudou muito. Mas mesmo querendo ajudar com boa intenção, eles esqueceram das mulheres, que são outra realidade, que são outras perspectivas. Os Guarani não são os Guarani, né? Guarani tem tecô das crianças, tecô das mulheres, tecô dos homens, tem várias formas de viver, e até mesmo assim, porque nós temos a nossa própria norma dentro da comunidade, porque isso também é discutido coletivamente. Não é porque uma pessoa chega e fala, não, eu vou discutir, é assim que eu quero. Não é assim. É uma discussão que todos... desde a casa de reza, a reunião, do encontro, a gente fala de tudo, fala das crianças, fala das mães, fala de tudo. Então, nós temos o nosso TECO, nossa própria norma, que também é a partir disso que a gente constrói coletivamente. Construir coletivamente não é excluir o outro, é exatamente para não excluir o outro que a gente discute sempre a questão do modo de ser do outro, né? E aí, e por isso que a minha dissertação eu fiz, né? E a minha orientadora foi super tranquila, né? Ela me apoiou e falou assim para mim, eu falei assim, eu vou escrever, eu vou fazer do meu jeito. E ela falou assim, não, pode escrever do teu jeito. Claro que não foi exatamente do meu jeito, mas assim, em função de língua, eu tive que me esforçar para escrever na língua portuguesa, como normal, né? Como normal que todos acadêmicos faz, né? Escreve dissertação, defende,
e tudo ritual e seguir. Isso da forma de Uruá, né? De Uruá a gente fala não indígena, né? Então, isso por isso que a minha fala assim, mulher falando, né? Que eu coloquei isso porque é uma outra questão que a gente vem tentando se colocar, né, nesse lugar. Então, isso é uma questão, é um processo também que não são fáceis, porque é um processo que eu me coloco, eu vim de um lugar que totalmente eu tenho minha vida, minha forma de ser na aldeia, mas aqui é outro. E quanto mais eu entro, pesquiso, procuro pesquisar, entender melhor quem sou eu e também entender o outro, é uma questão, parece que o negócio nunca acaba, parece que você tem que caminhar e caminhar e cada vez mais te deixa mais angustiado. Eu acho, assim, pelo menos para mim, eu fiquei muito... por um lado, eu fico angustiada, muito angustiada, mas para mim é importante que eu estou angustiada, porque isso não significa que não tá tudo bem as coisas, né? Eu acho que essas coisas, agora, quando a gente está achando que está tudo bem, eu acho que, não sei, esse tudo bem aí, eu acho que, pelo menos assim, no meu ponto de vista, para mim, não é uma coisa boa, tão boa quanto boa, né? Eu acho que isso um pouco eu vim trazendo, isso é um processo da minha caminhada mesmo, né? E outra questão que eu queria muito falar, essa questão desse corpo diferente que tá na universidade, que eu percebo. Isso eu acho que, a partir da minha vivência no meio acadêmico, tanto no meio acadêmico, no meio de todo mundo, são professores, alunos, colegas, e indígena e não indígena, que eu vivenciei um pouco, né? Eu pude me perceber que esse conflito cada vez mais aumenta realmente quando a gente se reconhece como tal, como eu, né? Eu me reconheço como uma mulher guarani, que vem de um lugar que é difícil para eu poder compreender também o outro. E muitas das vezes eu me percebo que eu tenho que me inclinar, às vezes, para o outro, né? Para o outro entender, compreender o outro. Me inclinar para o outro significa que eu estou querendo dizer que não é que eu tenho que me tornar aquilo. Não. Eu estou querendo dizer que aquilo eu tenho que me inclinar, eu tenho que sair do meu conforto guarani, né? Para eu poder entender o outro que não é guarani. E eu acho que nós, indígenas, fizemos muito isso, muito, desde muito tempo. E eu achei assim engraçado que isso não é por nós indígenas, né? Enquanto indígena, eu percebo assim, por conta que a gente passa por várias discriminações até hoje, assim, na porta da universidade, no restaurante, em qualquer lugar. Então, eu acho que isso é uma dor que a gente carrega, né? E para você se inclinar, para você sair do seu conforto, causa dor, né? Não é uma coisa fácil. E a gente vive com isso. Eu acho que isso é uma questão que a gente vem trazendo a contribuir também com outras pessoas. Eu acho que por isso que a gente, quando chega na universidade, a gente causa muito impacto, desconforto para o outro. Eu acho que isso um pouco, eu percebo muito isso, assim. Eu acho que, às vezes, eu percebo que essa questão é muito presente ainda. Parece que a gente caiu de outro mundo, sendo que a gente é aqui. Nós tivemos a nossa história, nós vivemos numa violência terrível. Então, tudo isso, nós resistimos, né? Vem até agora, a gente resistimos. E eu acho que hoje, eu percebo que essa nossa resistência é por conta que a gente sempre saímos do nosso conforto, se inclinamos para o outro, para compreender o outro. Eu acho que isso é uma questão da força, da nossa resistência, né? E assim, para finalizar um pouco, né, que eu queria muito falar
sobre essa questão da tradução. Por exemplo, o que a gente vem fazendo, pelo menos eu percebo que isso, todos os indígenas, que eu percebo que tem alguns colegas que já defenderam seu TCC, sua dissertação, sua tese, indígena que defenderam, a grande maioria deles fala por si mesmo, fala pelo seu povo, fala pelo Terena, fala pelo Terena, Guarani fala pelo Guarani mesmo. Mas não é à toa que isso acontece dessa maneira. É porque a gente somos limitados para falar pelo outro. Porque eu não quero falar pela pessoa que eu não conheço. Eu não quero falar da dor que eu não sinto. Né? Eu não quero falar sobre a dor que eu não sinto. Eu quero falar da dor que eu sinto. E por que eu sinto? Eu acho que isso um pouco que eu trago muito nesse diálogo, né, desse lugar, né, para a gente ter esse, eu falo do desenho, né, da tradução. E hoje, falando sobre essa dor, né, tem dois aspectos que a gente temos que não podemos mais esquecer, enquanto acadêmico, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto qualquer ser humano. Eu acho que nós não podemos esquecer do processo histórico, do nosso país, né? Como é que foi o processo histórico, porque a gente é enganado, a gente não fala da história verdadeira, isso é fato, porque a minha avó falava muito isso, a minha avó que não sabia falar português, que morava na aldeia, ela falava sobre a violência que as mulheres sofreram, isso é um aspecto, e outro, que essa questão da sabedoria que nós temos, cada grupo, não só indígena, né, tem a sua sabedoria sobre a relação à terra, sobre a relação em torno que nos fortalece uma forma de resistência, né? Eu quero dar um exemplo. Uma vez eu fui dar aula de língua guarani no Unirio, e eu estava dando de aula de língua guarani, e teve um africano que estava dando aula de língua urubá. Aí, no final, nós fomos chamados para falar sobre a matemática na língua. O que é matemática na língua? E eu lembro que nós dois fomos chamados para apresentar essa matemática na língua, essa coisa toda. E aí eu comecei a contar, né, a partir do mito, a gente fala mito, Juruá, não sei como que é mito também, mas enfim. Mas a gente fala do mito, traduzindo em Guarani, para a gente Oreipurá. O que é Oreipurá? Início de tudo, onde a gente veio, né? E aí eu contei, né, e aí eu tive que contar algumas coisas bem rápido, como é que surgiu o Guarani. E isso fica muito, assim, meio que aéreo para as pessoas que não conhecem os Guarani, quer dizer, não conhecem de fato o que é isso, né? Então, e aí é engraçado que o rapaz que estava do meu lado, ele falou assim, nossa, que bom, ele se emocionou. Eu contando, ele se emocionou, porque ele entendeu que eu estava falando do que eu estava falando, porque ele sabe do que eu estava falando, apesar diferente, que eu sou Guarani, né? Ele é africano, mas ele sabe do que eu estava falando. Aí, ele se emocionou, até quando eu contei a história toda. Aí tá, passou isso, e depois daqui a pouco o Emílio vai falar, né, a mesma coisa, também a gente estava fazendo a mesma coisa, né? Aí depois ele começou a falar e contou a história da matemática. Mas não está dizendo 2 mais 2, não foi isso que ele disse. Ele levou o búzio, né, que chama aquele conchinha, né? E aí ele começou a contar a história, como que o jogo, qual que é o processo, o que não pode, o que pode, naquele período tal e tal, falando da alimentação. Então, um processo de formação de pessoa, de educação de pessoa. E aí, assim, eu fiquei muito emocionada. Depois é a minha vez de me emocionar com ele, assim. A gente se entendeu lá, apesar que cada um falou de um jeito, mas a gente se entende do que a gente estava falando. Tem gente que não entendeu, mas beleza, paciência, né? A gente se entendeu. E aí eu falei assim,
Só que aqui, eu percebo, assim, não querendo ser radical, mas eu acho que, tentando explicar um pouco, eu já ouvi alguns, não estou generalizando, alguns lugares, inclusive aqui na sociedade de Uruá, quando você fala de búzio, leva búzio na escola, é macumba, né? Como se fosse coisa ruim, né? E aí, logo isso veio na minha cabeça, quando ele contou essa história, ele me emocionou, quando ele contou essa história toda. Então, como é que é isso, né? De um lugar você vê isso como macumba e outro é conhecimento, então como é que isso a gente vê isso? Então, é uma provocação que eu estou querendo fazer, né? E isso é uma tradução que você está tentando fazer. Coitado, ele se esforçou muito para traduzir isso. Mas nem todos entenderam. Apesar que eu não falo urubá, eu falo guarani, mas eu entendi o que ele estava tentando explicar. A tradução dele eu entendi. Eu também traduzi, ele entendeu a minha tradução, por conta dessa sabedoria que existe nesse. Não é uma questão de traduzir palavra por palavra. Também é importante, né? Por exemplo, Jaude, Nhandecarude, bom dia, boa tarde. A gente fala isso como qualquer um pode saber, né? Pode aprender a falar. Então, eu acho que isso um pouco eu vim trazer, não sei se foi uma coisa assim que tentei traduzir, mas eu espero que eu contribua e que vocês compreendam a minha tradução. Obrigada. Obrigado, Sandra. Está funcionando aqui? Tá, né? Obrigado, Sandra. Vou passar, então, a palavra agora ao professor Emílio Nolasco, da Universidade Federal Fluminense. Depois da fala dele, a gente faz aquele intervalo, como a gente combinou, e tem um tempinho aí para debate, né? Você quer começar pelo vídeo? Você vai falar primeiro e passar o vídeo depois? Como é que você vai fazer? Boa tarde. Bom, eu vou falar, a gente estava conversando, eu e a Sandra, e a gente entendeu que a gente estava falando desse caminho que é aberto, nessa trilha que a gente está abrindo, né, da universidade até a aldeia, da aldeia até a universidade. Então, nós fizemos, os dois fazem esse caminho, mas em sentidos diferentes, né, e a gente vai se encontrando pelo caminho e fazendo o caminho. Então, o caminho que eu traço é o caminho que vai da universidade para a aldeia. Vou apresentar um pouco essa experiência do Encontro de Saberes. Eu não sei, acho que está no material que foi passado para o dia de hoje. O Encontro de Saberes, a UF parece que é a 9ª ou a 10ª universidade que conseguiu formalizar o Encontro de Saberes. Somos um grupo com 12 departamentos diferentes. É um grupo horizontal, por isso qualquer um ali pode vir aqui como coordenador do projeto. Ele é vinculado à Prograde, não é vinculado à pesquisa nem extensão. Tem projetos de pesquisa e tem projetos de extensão, mas é vinculado ao ensino. E isso é uma condição importante para o projeto, porque para nós é fundamental que os saberes de tradição ocupem o lugar formal do processo de formação dos graduandos. Para a reitoria de graduação. Então, é fundamental que ele ocupe as disciplinas dos cursos. Não um projeto que vem como um evento, como se fosse um projeto de extensão, nem um projeto de pesquisa que a gente vai lá estudar e depois traz Abaixo, vocês estão me ouvindo? O Afonso sugeriu utilizar esse, que está um pouquinho mais baixo. Tá. Entendi. Vamos ver. Acho que melhorou, né? Então, a ideia não é nem fazer um projeto que seja uma pesquisa, que faz do outro seu objeto. A gente já está, então, inventando outras formas de fazer pesquisa, né, para não fazer o outro seu objeto. Mas ainda não é isso o centro do projeto. Nem fazer uma extensão,
onde a gente leva a comunidade acadêmica até as comunidades tradicionais e traz as comunidades tradicionais até a comunidade acadêmica como eventos. Não é essa a ideia. A ideia é que os mestres estejam em sala de aula ou nos espaços que eles acharem melhor, como professores, como parte formal do processo de formação dos graduandos. Os mestres elaboram o plano de ensino, eles elaboram o programa da disciplina. Eles ajudam a gente a avaliar os estudantes, eles avaliam a disciplina e repensam com a gente como vai ser a disciplina no semestre seguinte. Então, assim, eles estão lá como professores, eles recebem para isso, eles recebem o salário de um professor doutor. A ideia de receber um salário de um professor adjunto não é que a gente está pagando, não é uma comercialização tanto do lugar do mestre ali, muito mais é um reconhecimento do lugar do mestre como, naquele momento, como um dos quadros docentes da universidade. É um reconhecimento. Não é ainda uma formalização. O regimento da UF não permite que a gente reconheça formalmente que os mestres estejam lá como docentes de uma disciplina. A rubrica que a gente usa, a gente vai caçando as brechas dentro do regimento da universidade. Cada universidade, das 14 que tem hoje, cada uma achou uma brecha para conseguir trazer os mestres para a sala de aula. A brecha que a gente usa na UF chama colaborador externo. E são pessoas que vão para a sala de aula dar aula com o professor a partir de um projeto de ensino aprovado no departamento e vinculado ao Encontro Saberes. Então, eles vão como colaborador externo. Essa figura de colaborador externo na universidade, ela pressupõe desde o regimento que ele não recebe e que ele não tem nenhum tipo de vínculo com a instituição. Como é que a gente driblou isso? O INCTI, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, tem um dos textos de hoje que eu estava caçando lá, eu peguei, revi os textos, a gente usa eles lá na UF também. Ele providencia o pagamento pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, o programa do INCTI é um programa que faz o pagamento dos mestres pelo valor de um professor doutor, não é a universidade. Veja, não que que tenha algum impeditivo legal para isso, não tem. Pelo contrário, o Brasil é signatário de um monte de convenções internacionais. As convenções garantem que esses lugares de sabedoria e os mestres desses lugares têm vez e voz dentro das universidades. O regimento da UF é totalmente aberto, o regimento geral, ele é totalmente aberto. Mas as resoluções que a UF foi criando de 2010 para cá, condiciona quem vai receber a ter título de doutor. E quem vai estar como colaborador externo a trabalhar voluntariamente. Então, são as resoluções, não o regimento. Veja, a questão é muito mais moral e política do que propriamente legal. Legalmente, pelo contrário, a gente tem um conjunto de leis criadas nos últimos 20 anos, não é só no período do Lula para cá, que vem forçando o Ministério, o MEC, a trazer os saberes de tradição para todos os níveis de formação. Então, do fundamental até o universitário. E isso tudo vai ficando de lado, porque a questão moral e política é muito mais forte. Então, o Encontro de Saberes ele é uma contracorrente interna na universidade, nesse sentido. Ele é uma contracorrente política e simbólica também muito forte, porque a gente está reconhecendo na universidade que os saberes da antropologia, da história, da geografia, da medicina, da biologia, da ciência ambiental, todos esses saberes, apesar da extensão enorme deles, eles não dão conta de questões básicas sobre os territórios de tradição e não dão conta das sabedorias dos mestres. Então, é um reconhecimento de uma limitação da universidade. A gente não traz os mestres como política de compensação dos territórios de tradição. Não é isso. A gente traz os mestres como quem pede ajuda aos mestres, para eles trazerem um modo de sabedoria
deu conta de produzir. E não deu conta de produzir desde o século XIII. E isso também se perdeu desde que surgiu da educação, né? A universidade nunca deu conta de produzir um saber antenado com as sabedorias locais, com as sabedorias aterradas. O trabalho que é feito cada vez mais no campo, você entrega lá em Pinheiro, que são sabedorias que têm sua potência no modo de produzir o seu mundo. Veja, a universidade ela foi montada justamente se descolando do mundo à sua volta. A maior potência da universidade é produzir um saber que está descolado do empreendedorismo, que se debruça sobre os universos para onde ela quer mirar, mas sobre, fora e de cima, a história da universidade é essa. Quando você começa a pensar, então, um saber que se produz Elaine, você atrelado ao chão que pisa, atrelado ao mundo. Fechamos então, pessoal? A universidade é uma pergunta. Vários aspectos. Generalizando bastante, vocês passaram dentro de cada área. Vai encontrar o tambor agora, né? Vão encontrar gente na resistência desse processo e vão encontrar produções bacanas. Mas a linha hegemônica é essa. A linha hegemônica é de um saber que vai te descolando do chão que você pisa. Então, essa é uma produção política, é uma produção pedagógica, então o pessoal da educação está muito forte lá com a gente. É uma produção epistêmica, então é uma questão do que é o saber, do que é a sabedoria e o conhecimento, é uma questão do que é o ser. Nós estamos aprendendo com os mestres de muitas formas, porque são muitos mestres. O seu Agostinho está lá. A primeira coisa que ele diz para a gente em 2017, quando a gente começou as disciplinas, Yanderu deu para o Juruá o papel e o sapato e deu para o Guarani o pé no chão. Assim, eu posso pegar essa frase e entendê-la de várias formas. Assim, eu entendo ela de várias formas. Uma das formas é, inclusive, em termos de sabedoria, em termos do que é o saber. Quantas camadas de mediação a gente foi criando entre o chão e o nosso corpo. Quantas camadas de mediação a gente foi criando entre o nosso olhar e a realidade. Assim, quantas teorias, quantos conceitos. Quantos deslocamentos para fora para você ter o direito de falar sobre alguma coisa. Toda essa questão da objetividade, todo mundo que fez TCC, mestrado, doutorado, sabe bem que essa questão de você se misturar com um lugar em que você está pesquisando é um desafio, você tem que peitar o orientador, tem que peitar isso. É isso que a Sandra faz lá no museu. Eu fiz o museu também, eu sei como é que é. Eu fico muito feliz que o museu tenha aberto, esteja com essa janela aberta. Ele está inaugurando isso dentro dos cursos de antropologia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Mas veja, é toda uma dimensão que fala do modo de produzir o saber, fala do tipo de saber que você produz, que fala de como é que você constrói o seu corpo de academia, corpo acadêmico, e que os mestres vêm com o corpo já trazendo algo que quebra com tudo isso. A universidade não deu conta desses saberes dos mestres. Então é pedindo realmente um favor a eles, que a gente chama os mestres para dar eles apresentarem para a gente, nos desafiarem, nos provocarem naquilo que a gente não deu conta historicamente. E talvez continue não dando conta por muito tempo. Então, pensar o encontro de saberes, passando ali as imagens, algumas imagens são Elaine, você quer? Falando da equipe. Fechamos então, Isso, pessoal? falando. É uma pergunta. Pensar esse encontro de saberes é pensar não um jogo de poder, como é que eu uso os saberes para poder me aprimorar, nem tampouco como é que eu me subordino e me silencio diante dos saberes tradicionais, mas sim como é que eu encontro com esses saberes. A gente tem um dilema aí que não dá para jogar a universidade toda no lixo, ninguém vai conseguir isso, nem que a gente queira. É como querer jogar o futebol no lixo, vocês não vão conseguir. É mais fácil a gente pensar como é que a gente faz a universidade se tornar um espaço interessante e o que
que dá para produzir de interessante na universidade? Nesse sentido, o encontro. Como é que a gente pode pensar dentro da universidade os movimentos que permitem com que o saber que vem dos mestres nos redirecione e nos provoque de um jeito que a gente ainda não foi. Então, vejam, o Encontro de Saberes ele tem vários desafios. O Zé Jorge, que é o criador, o fundador do primeiro Encontro de Saberes na UNB, em 2010, que foi a partir dos encontros com os mestres, né? Encontro Nacional de Mestres, lá 2006, 2007. O Zé Jorge ele traça 4 grandes eixos de desafio para a universidade. Eu diria, talvez mais, mas acho que ele traça mais, mas tem 4 que ele destaca bem. E A humanidade ele fala, então, em espiritualidade, dentro da humanidade, né? o eixo da circularidade, o eixo do polimatismo, Justamente, né, pela questão da tecnologia que não espiritualidade, circularidade, polimatismo e oralidade. Então você sente o espírito do outro é muito maior, né? É igual quando Espiritualidade a pessoa é um desafio para a universidade. A universidade, desde o século da virada do renascentismo para o racionalismo, ela retirou a espiritualidade como um lugar legítimo na construção do conhecimento. Ela foi retirando isso paulatinamente. Espiritualidade, a gente fala, hoje em dia, a gente já pensa logo os espíritos, pensa os mortos, pensa quem puxa meu pé na cama, etc. Espiritualidade, na presença da universidade, desde o ciclo filosófico, diz respeito ao quanto você se transforma para chegar até uma verdade, para alcançar um saber. Quanto você precisa de um processo de autotransformação para alcançar um saber. Então, veja, espiritualidade foi sumindo, principalmente no movimento racionalista, do movimento cartesiano em diante. Todo mundo gosta de bater no Descartes, mas bom lembrar que esse movimento já estava acontecendo antes, é o mesmo movimento que cria a ciência, que cria o Fechamos então, Estado, pessoal? que returbina É a a pergunta. produção da mercadoria. Eles acontecem no mesmo período de 2, 3 séculos ali. Só encontrar o tambor agora, Não se né? muda, não é o Descartes, é um movimento grande. Tá? Todos esses movimentos, eles vão retirando das coisas aquilo que nos implica. Eles vão retirando da gente aquilo que nos implica nas coisas e nos demais seres. A espiritualidade vai saindo de cena. A espiritualidade é um desafio para o conhecimento na universidade. Da mesma forma, o polimatismo, quer dizer, quando você pensa o que é o seu Agostinho falando da dança, um curso de dança vai ver uma coisa, um curso de arte cênicas vai ver outra, um curso de psicologia vai ver outra, um curso de antropologia vai ver outra, um curso de filosofia vai ver outra. E o seu Agostinho está falando na dança das questões da origem do mundo, das questões dos mais velhos, da origem dos guaranis. Ele está falando dos modos de viver, o tecó. Ele está falando dos modos de bem viver, do que é ser um guarani. Na dança está toda uma sabedoria. Da mesma forma quando ele fala das plantas. Então, veja, polimatismo, no sentido de tem muitas matizes. Cada sabedoria, ela tem muitas matizes. Polimatismo diz mais respeito a gente do que aos mestres. Os mestres falam e pronto. A gente divide um monte de caixinhas e depois fica tentando juntar elas. Quem é da área da saúde viveu isso claramente na expressão biopsicossocial. Aí as unidades de saúde da família, que tem toda uma função integralista, biológica, psíquica, nós separamos as caixinhas para depois ficar tentando juntar elas. Os territórios de tradição, eles são polimáticos. Cada expressão, ela tem muitas formas e muitos mundos, toca em muitas formas e muitos mundos possíveis, e nós estamos aprendendo com isso. Então, veja, não estou eu aqui, quem sou eu para ficar interpretando o que a Sandra falou, e agora mesmo ela trouxe para mim
experiências de polimatismo, quando fala da matemática, O trabalho que é feito no várias outras questões que você você trouxe, pega lá em Pinheiro, me importa, enquanto professor universitário, abrir esse mundo da universidade para ser tocado por esse saber. E entender os limites que a gente criou dentro da universidade e entender o quanto a universidade é provocada e pode aprender com esse saber. Menos do que interpretar, aprender. E eu tenho aprendido muito com o seu Agostinho, com a dona Marciana, tenho aprendido muito com o seu Félix, com a dona Catarina. Tenho aprendido muito com a Sandra, cada vez que a Elaine, gente você quer para conversar. falar? Estou ali, estou Chama ouvindo, estou então, aprendendo. pessoal. Parte do meu mundo É a entra em pergunta. xeque. Permitir com que parte do mundo acadêmico entre em xeque ao receber uma sabedoria Bora encontrar o tambor é agora, também parte né? desse encontro. Então, essa dimensão do polimatismo é uma dimensão forte também para a universidade. A dimensão da circularidade, talvez o melhor exemplo que eu encontrei para falar de circularidade, Sandra, foi com o Alberto, quando a gente foi visitar pela primeira vez a aldeia de Itaipuaçu, Arahovã, que a gente começou a perguntar para o Alberto, mas Alberto, como é que a gente fala que está com sede? E o Alberto ia falando, como é que eu falo em Guarani que eu estou com fome? O Alberto ia falando. E a gente foi fazendo um monte de perguntas que a gente considera perguntas básicas. E aí chega uma hora que alguém perguntou assim, mas como é que você fala que não entendeu? Aí o Alberto parou, pensou assim. Ele ficou desconfortável com a pergunta. E aí a gente insistiu. Não, como assim? Não é bom perguntar que não entendeu? Aí ele falou, mas o Guarani não fala que não... O Alberto falando pra gente. O Guarani não fala que não entendeu? O Alberto, não... Mas aí deu um tilt no grupo inteiro, porque a maior parte do grupo eram de professores, né, do ensino fundamental e médio, e estavam ali interessados na cultura guarani. Mas como é que um aluno guarani, numa sala de aula de uma escola, vai sobreviver nessa sala de aula se ele não fala que não entendeu? essa questão da oralidade, justamente, Aí o Alberto pela questão demorou um tempo e a gente, que não nos leva a preocupado com essa pergunta, acabou toda a história de se preparar. Quando você sente o espírito do outro é muito maior. Né? Até que chega um ponto em que o Alberto fala assim, não, é que na aldeia, É muito mais prazeroso quando você quando ela tiver que saber, ela vai saber. tem a sua letra, que ele fala, essa aqui é daquele aluno. E isso deu uma rasteira na gente, Se assim, perdeu dentro porque é uma outra lógica o ensino na aldeia. As pessoas se encontram, as pessoas contam histórias, se juntam em círculo, quase que diariamente, de noite na UPAM. Os mais velhos contam histórias. E as pessoas escutam as histórias. E o que ela entendeu das histórias? Naquele momento ela entendeu o que ela pôde entender das histórias. Daqui a alguns anos ela vai entender outra coisa, da mesma história. Então a ideia de circularidade tem a ver com você estar continuamente em contato com as pessoas e com as histórias. E de que o seu corpo vai crescer no meio disso e ele vai dar conta de saber o que ele dá conta de saber em cada momento. Isso quebra com a gente e nos provoca. Porque quando a gente pensa a escola e o modelo da escola, o modelo da universidade, o que a gente tem é uma seta continuamente para fora. Elaine, É a você seta quer para o ano que vem. falar? É a seta para estar Fechamos, fora da então, sala pessoal? de aula. É uma seta continuamente externadora. Se eu quiser usar etimologicamente, é uma seta exterminadora. Porque é um Bora extermínio, encontrar o tambor agora, né? no sentido etimológico da palavra extermínio. É uma seta que nos joga para fora. Nessa seta que nos joga para fora, a gente começa a criar, então, figuras de sabedoria, de conhecimento, que podem estar em todos os lugares. E assim, nos custa muito pouco na sala de aula falar das coisas. Então, em contraponto a esse exemplo do Alberto, eu vou usar um outro exemplo que eu estava falando com a Sandra agora, de uma amiga da minha filha, que visitou a gente no ano passado porque a professora dela tinha dado uma lição de casa sobre os índios. E como ela sabe que eu visito várias aldeias, e já há algum tempo, então
ela foi lá conversar comigo. A mãe dela é amiga nossa e tal. A primeira coisa que eu falei com a mãe dela: por que você não foi em uma aldeia conversar? A gente tem aldeia em Maricá, tem 2 aldeias em Maricá, não é tão longe e dá para ir, né? E aí, como o trabalho era para o dia seguinte, essas coisas, vamos conversar. Quando chegou na última pergunta, era um circuito de umas 7, 8 perguntas, quando chegou na última, a criança, pensa uma criança de uns 9, 10 anos, assim, olhou para a pergunta e falou: não, essa aqui eu nem vou perguntar. E aí eu perguntei a ela: mas que pergunta que é? Não, é que a tia pediu para eu perguntar, mas eu não vou perguntar não, que eu já sei a A resposta. humanidade cresceu Mas qual é a pergunta? dentro da humanidade, né? A pergunta é se os índios foram escravizados. E ela responde com ar assim: eu já sei a resposta. Claro que foram. E aquilo me deu um arrepio na hora que eu fiz uma coisa, depois eu me achei um monstro. Eu cheguei para ela e falei: você sabe o que é escravidão? Aí ela falou: não sei o que é escravidão. Não, mas você já vivenciou isso? Não. Aí eu coloquei uma imagem para ela. Imagine que você está chegando em casa hoje, daqui a pouco. E aí você chegou em casa, seus pais estão lá, e entra um monte de gente estranha, que começa a bater nos seus pais, e acorrenta eles, e começa a forçar eles a fazer coisas que eles não querem fazer. O que você faz? Você sai correndo, você se junta aos seus pais, ou você vai para cima dessas pessoas para bater nelas? E aí essa criança, uns 9, 10 anos, arregalou o olho, olhou para mim e falou: eu nunca tinha pensado nisso. Acho que eu não quero pensar sobre isso. E aí eu me senti um monstro. Que bicho mais cruel que eu sou. E depois eu fiquei com raiva. E a escola é um monstro. A escola é cruel. Como é que a gente passa de um modo tão leve e solto, como quem vai dar uma nota de certo e errado, por um tema tão pesado? Um tema que o corpo daquela criança não tem condição de lidar. E se a gente parar para pensar, os nossos corpos escolares, escolarizados, eles são colonizados nesse sentido também. Eles aprendem a dar relevância para aquilo que não os toca. Eles nem sabem o que toca. Nós não sabemos. Então passa no jornal que morreram 12 pessoas suspeitos de ligação com o tráfico no Complexo da Maré e a gente está, tudo bem, próxima notícia. E aí passa depois que a tragédia de Mariana, e a gente passa daqui a 2 semanas, está tudo bem. Assim, onde está essa máquina de produção de descaso? Está também na escola. Está também na escola, não é só isso, tá, gente? Não generalize, mas essa máquina está na escola. Essa máquina tem muitos dispositivos. Um desses dispositivos, uma dessas ferramentas, chama quadro negro, ou quadro verde, ou quadro branco, vocês podem chamar do que quiser. Esse quadro é um lugar onde tudo cabe e tudo apaga. Passa rápido e passa barato. E a maior parte da relevância do que está nesse quadro é tomada em forma de nota. Veja, a relevância da experiência e do corpo não pode caber num quadro. Não dá para a gente imaginar que o conhecimento, seja na escola ou na universidade, pode transitar por todos os mundos. Então, é isso que a gente aprende na antropologia. A gente aprende a transitar e comparar muitos mundos. E a gente vai, visita uma aldeia, e vai, visita outra aldeia, e vai e aprende uma língua, Guarani, vai e aprende a língua Pataxó. E a gente vai e aprende, e circula por vários mundos, e isso parece que custa pouco para a gente. Todo dia o Jornal Nacional, o Bom Dia Brasil, é isso. Circula por vários mundos, e parece que passa rápido. O conhecimento na universidade, ele não pede espiritualidade, percebe? Se ele pedisse espiritualidade, se eu tivesse que me transformar para alcançar um conhecimento e tivesse que levar isso a sério, porque isso acontece o tempo todo, mesmo não querendo, é isso que acontece quando a gente conhece, a gente se transforma. Mas se eu fosse levar isso a sério, transitar pelos mundos seria muito mais difícil, é mais denso, é muito mais denso, custa caro para o corpo. Um corpo que transita da aldeia para a cidade é um corpo que sofre muitas transformações.
Eu me entregava, eu Um fazia. corpo que transita da cidade para a aldeia, da aldeia para a cidade. Quando começa a pensar todo mundo de transformações que eu preciso para ser um corpo aldeado, para ser um corpo na cidade, você começa a pensar como é que essas pessoas aguentam ficar conhecendo 5, 7 culturas diferentes. E aí é uma coisa que a gente aprende também com os mestres. A gente juntou um primeiro encontro dos mestres no Elaine, ano você passado para eles fazerem uma avaliação e fazerem Você chama, então, propostas pessoal? para o próximo encontro. É a E a gente pergunta. esperava então que um mestre falando nos maravilha tanto, então 8 mestres falando, 9 mestres falando, ia ser o mundo, né? Podem Os comprar o mestres tambor ficaram quietos. agora, né? Poucos falaram. Sim. Porque se tem uma coisa que o mestre carrega no seu corpo de forma muito densa, é a sua sabedoria e o chão que ele pisa, o chão que sustenta ela. O mestre não sai falando pelos outros. Assim, pelo menos isso eu tenho aprendido no encontro de saberes. Ele não sai falando pelas outras culturas. Que é uma das questões que eu acho também, Sandra, que eu acho que você estava falando disso também quando a gente estava falando da política indígena, né? Não dá para você pensar com tantos mundos existentes no Brasil, tantos mundos indígenas existentes no Brasil, que você tenha uma política de Estado. Assim, é preciso uma abertura que o Estado ainda não deu conta de produzir. E a universidade tão pouco, porque quando a universidade quer encontrar com muitos mundos, ela encontra dessa maneira conhecimento descolado do chão e do corpo. Quando os mestres vêm, eles falam com uma densidade tão forte que todos os alunos na sala de aula percebem a diferença imediata assim, entre o mestre falando da cultura guarani e o antropólogo falando da cultura guarani. A diferença é imediata. Assim, o encantamento acontece imediatamente. Então, veja, estou me demorando aqui na ideia da circularidade, e eu acho que anda junto a circularidade e a oralidade. A gente faz da oralidade um monte de rituais, mas, via de regra, vocês sabem, a formação de graduação é uma formação propriamente escrita. Vocês têm que ser, vamos dizer, vocês vão ter que demonstrar o seu saber numa tese, numa monografia. Vocês têm que demonstrar o seu saber num trabalho todo semestre para cada disciplina. Para cada disciplina, uma pilha de textos e uma pilha de livros. Os livros, a maior parte deles não foram produzidos nem no Brasil, ou foram só traduzidos. O professor consegue. Essa lógica que a gente tem de seta para fora, ela é ao mesmo tempo temporal no nosso corpo, ela é temporal enquanto força. No final das contas, os principais teóricos estão embasados em outros principais teóricos que não estão no Brasil, nunca vieram aqui, não conhecem a realidade que a gente tem. E não se dispuseram a isso, não tem que ficar recriminando isso. A gente é que mira para fora. Então, quando eu penso a expansão das universidades no Brasil, eu tenho vivido isso, porque eu sempre dei aula em curso de expansão. É a primeira vez que eu estou na metrópole, sempre fui em cidade pequena. Niterói para mim é metrópole, tá, gente? Eu sou de cidade pequena, uma cidade enorme, e é metrópole. Em Niterói tem a UF, Elaine, tem um você monte quer? de campo de expansão Fechamos então, pessoal? pelo Rio de Janeiro inteiro, e tem lá em Oriximiná, que eu fui lá também. E assim, o que mais você vê são professores que moram aqui, que trabalham Podem lá, comprar o moram tambor aqui, trabalham agora, lá. né? E aí, lá, no lugar de expansão, que era um lugar para você pensar o local, a região, você começa então a pensar todo um conjunto de estudos, de grupos de estudo que vão se atrelar a um pensador que está visitando o Brasil, da França ou de Portugal, é o Boaventura, ou é o Alain Jacques Millet, ou é o Foucault, Deleuze, o Guattari, que todo mundo cita, ou é quem mais quiser. Assim. E aí, ao invés da gente focar no chão que a gente pisa, a gente está sempre também focando a nossa episteme, a nossa produção de conhecimento e fundando ela num universo lá. Então, a gente gosta de brincar lá no Encontro de Saberes que é como se o intelectual brasileiro ele tivesse dois grandes outros. Primeiro, o outro do intelectual brasileiro é o povo com o qual ele não quer se misturar.
Então, ser intelectual é estar descolado do povo e olhar para ele de cima e de fora. O segundo grande outro do intelectual brasileiro é o europeu e o americano e o intelectual do primeiro mundo, que é quem ele mira, quer ser, mas nunca vai ser. Não, o pobre do intelectual brasileiro, ele não é nada, porque o que ele é, ele não quer, e o que ele quer, ele jamais será. Então, esse é um dilema para a gente. Então, quando a gente pensa a universidade no Brasil ou em qualquer canto, A humanidade como é que a gente quebra com essa lógica? cresceu dentro da A gente humanidade. precisa começar, então, a aprender com os mestres de novo, entendeu? Os territórios de tradição. Como é que é produzir uma sabedoria que funda, que está fundada no chão que você pisa, no corpo que você tem, nas plantas, nas construções, cada vara de bambu, cada taquara que está na casa, tem a hora de tirar, tem uma relação com a espiritualidade. Então veja, quando você faz algo que já tem relação contigo, desde o início, e essa obra fica pronta e sempre teve relação contigo, o que você fez é totalmente diferente de você fazer um TCC, uma monografia. O trabalho que é feito no computador. Não sei o de vocês, mas os que eu fiz ficaram arquivados porque a gente lê. Eu já tive Nem sei se eu quero que leia. Eu não entregava, eu fazia, eu queria que ele Tá lá, sentisse. caiu no esquecimento. O Espírito tá escrevendo. Custou muito pela dor de cabeça de escrever. Não, aquele é o Depois aluno que escreveu, ganhou o título, acabou. Esse tipo de conhecimento, ele, obviamente que ele me contribui, obviamente que ele me enriquece, mas não é o que enriquece o chão que eu piso. Escrever memoriza as Ele me coisas. enriquece o tempo todo me mirando para fora. Muito bom. Elaine, você quer... São nossas armadilhas. Fechamos então, pessoal? É a pergunta. Entre o que eu preciso aprender, essa limitação também da universidade e da escola da universidade, processo de educação. Vai encontrar o Como a tambor gente vem agora, né? construindo, ele implica muito pouco o corpo, tal como o Alberto ensinou para a gente. O corpo no momento em que ele dá conta de aprender. E não é o momento que a gente diz que ele vai dar conta de aprender. Então, não faz sentido dizer que não entendeu. Tampouco faz sentido perguntar se entendeu. Porque você parte do princípio que entendeu o que pôde entender. E também é um corpo que está continuamente em contato. A oralidade, ela traz isso. Ela traz a presença no saber. O saber e a presença. O saber e a ação. Bom, falei então de 4 grandes eixos, né, que o Zé Jorge apresenta, e a gente fica discutindo eles lá na UF. Gostaria de falar um pouquinho mais de uma questão epistêmica, que é um desafio para a gente, assim, quando a Sandra fala tecó e fala recó, eu queria que você falasse depois sobre isso. Eu já me inscrevo primeiro na pergunta, na aula das perguntas, tá? Mais cedo a vez, se alguém tiver uma pergunta muito que queira vir pela frente, tudo bem, mas queria muito que você falasse mais sobre tecó e recó, porque na psicologia, por exemplo, o pessoal usa a expressão A modos de humanidade subjetivação, cresceu dentro da humanidade. subjetividade, você já deve ter ouvido esses termos, assim, uma febre, né? Eles falam de subjetividade, Essa questão da oralidade, afetividade, sensibilizar o outro, tem toda uma dimensão da subjetividade. E subjetividade na psicologia é uma forma de definir os modos de ser, viver, fazer, ver. É muito mais prazeroso, professor. Eu acredito. Ver Mas a sua letra, subjetividade isso aqui é daquele aluno. não conseguiu se livrar de um par de oposição, que é da objetividade. Então, quando você começa a escrever com objetividade, você é cobrado a escrever com objetividade, pronto, já criou seu par de oposição. Subjetividade para um lado, objetividade para o outro. E eu acho que o recó também fala de um modo de viver, também fala de um modo de ser, de fazer, mas que não traz essa dualidade, essa par de oposição. Que gosta muito na universidade, no mundo moderno, de falar de par de oposição, o corpo versus o espírito, a razão versus a emoção,
o sujeito versus objeto. Até onde eu entendi, você falando de Irecó e Tecota, hoje, Luiz Agostinho, o Félix, a Catarina, o Marciano, o Alberto, não tem essa oposição. Muito bom. Elaine, você quer... Falar se é por aí mesmo e Fechamos então, pessoal? pudesse me... É a pergunta. Eu acho que os termos que a gente criou, a maior parte dos termos que a gente criou na universidade, eles são filhos de um movimento Vai que encontrar o tambor separou agora, muitas né? coisas. Separou primeiro a universidade do resto do mundo. Separando a universidade do resto do mundo, criou o mundo das ideias e o mundo da existência. Então, criou o mundo das ideias e o mundo das emoções. Criou o mundo do corpo e o mundo do espírito. E foi separando as caixinhas para dentro disso. Então, a física, a biologia, a matemática, a geografia, a história. Até o tempo a gente separou. E separou em coisas que o tempo não é. Minuto, segundo, horas. Isso não é tempo, dizia o Bergson. Isso é espaço. Tanto que a gente fala espaço de tempo. Espaço de tempo de 1 minuto, no espaço de tempo de 1 hora. Assim, tempo tem a ver para o Bergson como vivência. E a gente vai separando um monte de caixinhas, e aí a vivência parece que vai ficando de fora disso, tanto quanto a ideia de espiritualidade, como era pensada na universidade até o século XVI. Então, joguei para vocês os incômodos que são meus, e aí depois a gente escuta, então eu vejo se vocês jogam incômodos novos para mim, é isso. Grato. Então, a gente tem alguns minutos antes da gente partir para o intervalo, que a gente propõe que seja de 3h30 até as 4, mas 4 começando, tá? Porque é para dar um tempo daquela relaxada, o banheiro tomar café, mas tá aqui dentro às 4, né? Começar a sair lá de baixo às 4 para a gente realmente aproveitar essa 1 hora com a conversa. E a gente usa, às vezes, esse tempo que a gente tem até para a gente aqui, como mediador, uma outra pessoa também encaminhar questões, ou vocês encaminharem questões umas para os outros, né? Emílio já propôs, né, que Sandra abordasse um pouquinho mais um determinado aspecto e tal. E eu queria fazer um pedido, uma solicitação para vocês também, que é vocês comentaram, a gente vinha comentando no caminho para cá, no restaurante, falando exatamente sobre esses dois modos de lidar, de repente, com uma determinada situação que é o espaço em comum e da universidade, só que numa trajetória que não são opostas, né? São diferentes, né? Mas não são necessariamente opostas, mas dele partindo da universidade para a aldeia, dela partindo, né, dessa vivência do povo, né, para dentro da universidade. Mas tem uma questão que me coloca muito forte, assim, na experiência que se tenta construir, principalmente no caso do Encontro de Saberes, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto, o que se tenta fazer também é tentar fugir de como a universidade tradicionalmente trata essa relação, essa vivência e a experiência do conhecimento, né, de uma maneira diferenciada. Por exemplo, eu queria que a Sandra abordasse um pouquinho como é que é para ela, né, ter as suas formas de conhecimento, de saber, né, de troca, de experiência, de vivência. Como é que é estar acostumada com isso e chegar dentro de uma experiência acadêmica que te cobra uma outra postura, uma outra forma de se relacionar com isso, né? E da mesma maneira, o Zé Jorge, por exemplo, num dos textos dele, ele fala exatamente que, né, começou uma discussão muito forte em relação à política de cotas, né, para negros, indígenas na universidade. Em determinado momento percebe que isso não basta. Isso é extremamente necessário. Mas quando esse aluno negro, indígena, proveniente de uma comunidade tradicional, ele chega nesse espaço de conhecimento que ele conseguiu finalmente ultrapassar a fronteira e entrar, ele não vê os pares dele, no máximo outros alunos cotistas, né? Mas ele não vê os saberes, os conhecimentos da sua matriz, de onde ele vem, também reconhecidos como saber, como conhecimento. Então, que era preciso trabalhar também a noção de cotas epistêmicas, né? Ou seja, você trazer para dentro da universidade esses saberes para que eles sejam valorizados, mas é também trazer os mestres, né, que são os guardiões um pouco desses saberes, dessas vivências, né? Porque uma vez que você não traga esse mestre e o saber, né, essa experiência ela fica pela metade e a gente fica falando sobre ela como objeto de pesquisa. Então eu queria tanto que a Sandra abordasse um pouquinho como foi para ela, né, sair desse espaço de troca, de vivência cultural
se dá muito pela convivência, etc. e tal, para chegar num ambiente formal de ensino, né, da gente na graduação, no mestrado e agora no doutorado. Você tensiona muito esse lugar, né, faz questão disso, eu acho que é um trabalho militante seu muito importante, como, né, como Guarani, como mulher e tal. E o Emílio também que abordasse como é que na experiência do encontro de saberes se tenta também quebrar, por exemplo, essa prática de não trazer o mestre para uma sala de aula com um monte de cadeiras enfileiradas, onde ele vai estar numa situação completamente desconectada, né? Dos seus ambientes, seus espaços de saber também, enquanto forma também de transmissão de conhecimento. Porque não é botar o mestre numa cadeira, num lugar, né, de saber, e para ele falar para uma plateia passiva sobre um conhecimento e às vezes cobrando dele generalizações sobre as quais ele não está se preocupando para fazer. Então eu queria que cada um abordasse um pouquinho. Nesse tempo que a gente tem ainda aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, a gente tem uns 15 minutos mais ou menos para dividir, e depois pode voltar a isso no retorno do intervalo também, tá bom? Nem o professor consegue mais conhecer o aluno porque não tem mais. Falar um pouco do... Quando eu falo do conforto, né, que eu falei, sair do meu conforto, eu tentei explicar um pouco rapidamente sobre essa questão. E para mim foi um desafio muito grande e também uma questão também de, como eu falei também anteriormente, me causa dor, mas no mesmo tempo, pensando o que eu venho trazendo, o que eu acho assim que para mim ficou muito claro, já vim falando, já vim pensando o que eu quero trazer aqui na universidade. Eu acho que isso um pouco me norteou um pouco para poder brigar de uma forma, como que eu vou criar uma estratégia para mim mesmo. Isso é uma questão, né? Quando às vezes eu lembro, eu vou dar um exemplo que eu lembro muito, primeiro ano que eu cheguei na universidade, quer dizer, no Museu Nacional, eu lembro que a gente estava falando muito dos antropólogos. A disciplina era antropologia TA1, que a gente discute sobre a questão da antropologia clássica, que discute sobre... E aí, o que me chamou muita atenção foram duas coisas, né? A gente estava falando muito, aí tem aqueles autores que falavam sobre selvagerismo e tal. Aí isso me incomodou muito. E aí logo eu levantei, eu falei assim, olha, professor, não gostei. Falei, essa questão do selvagerismo, essa coisa toda. Por isso, aí eu estava muito estressada aquele dia, porque naquele mesmo tempo que eu estava fazendo teoria antropológica, né, que fala sobre a questão da antropologia clássica, que estava discutindo, eu vi que naquela mesma semana, os meus parentes Guarani Kaiowá estava sendo, a terra, a aldeia Guarani estava sendo invadido pelos fazendeiros e foi um agente de saúde morreu e levaram um tiro e tal. Foi uma coisa, estava acontecendo uma coisa bem terrível, né? E aí, na mesma época, também teve 3 garotos que foram assassinados, por conta que eles, porque na aldeia, no Mato Grosso do Sul, a grande maioria, a aldeia fica em torno, a fazenda fica em torno, né? E aí esse jovem, né, aquela notícia que saiu, eles invadiram a terra da fazenda, né? Quer dizer, eles invadiram para roubar, segundo os fazendeiros, né? Falaram isso. Que, na verdade, as crianças, como na aldeia não tinha mais rio, não tinha mais nada, e para seguir o costume, depois eu vou falar um pouco do Tecó, quando eu vou falar sobre isso, para continuar dando o Tecó, o sistema, né, que para o jovem é muito importante pescar Guarani, e aí, como eles não tinham mais na aldeia, eles pularam realmente cerca para ir, porque a água fica na fazenda, o rio fica na fazenda, onde eles poderiam pescar. Então, o que alegaram os fazendeiros? Alegaram de que eles foram roubar, tá? Invadir a terra. Como é que você mata uma pessoa? Como é que você vai roubar peixe? Que para nós indígenas não tem essa visão que
peixe, rio tem dono. Tem espírito, outra coisa, né? Mas é outra coisa, não tem nada a ver com o ser humano de que eu tenho que demarcar, isso aqui é meu. Não é isso que a gente tem. Não tem essa noção, né? E aí, e eu estava muito revoltada com aquilo, com essa notícia, né? E aí a gente estava discutindo sobre exatamente isso, teoria lá, de lá do francês e outra coisa, né? Que a gente não estava nem com aquilo. E isso me revoltou muito. Eu levantei e falei assim, olha, não quero mais falar, não quero ouvir. Me desculpe, professor, eu te respeito muito, mas não é isso que eu quero ouvir agora, nesse momento, porque eu estou muito... E aí eu comecei a chorar e eu falei assim, porque eu vi que os meus parentes... E quando aí eu levantei, eu falei isso, eu falei, quando é que a gente vai falar sobre esse massacre que meus parentes estão sofrendo agora lá na aldeia, né? É claro que a gente é importante a gente saber o que é selvagem, o que não é, o que é aquilo outro. E aí eu falei assim, eu fui bem grossa, né? Eu falei assim mesmo, e aí foi interessante que meus colegas, que estavam de vários lugares também, eles foram me abraçando. E aí eu lembro que tinha uma moça, né, que ela falava isso. Depois ela levantou e falou também, eu acho que você está certo, Sandra, você está certa, porque eu também não acho que a gente às vezes fala muito da questão do... Ela falou, aí ela deu uma coisa que lembrou, ela falou assim, olha, eu vejo muitos turistas, né, às vezes vai lá no onde era casarão, né? Onde era escravo, né? Que tira foto, selfie e bota lá e olha que eu visitei, né? Quer dizer, aquela ali não é visita, aquela ali é tristeza, aquela ali é revolta, aquela ali é muita coisa. Não dá para você tirar selfie e aí, eu visitei aqui, né? Então, quer dizer, não é simples coisas, né? E aí eu lembro, e aí a gente começou a falar sobre isso. Eu acho que a partir disso nós começamos a se juntar para falar sobre essas nossas dores, porque não é uma coisa que isso causa dor, revolta. Então eu acho que isso um pouco traz essa confusão, na verdade, nesse lugar que eu estava, antropologia, não sei o que é exatamente o que eu estava fazendo, mas um pouco militância, um pouco antropologia, uma outra coisa, assim. Eu acho que isso é uma coisa que me causa muito conflito, como eu falei, conflito que eu tenho que me policiar também para poder também estar aqui e estar aqui também. Aqui a aldeia é outro, mas eu estou no meio. E aí eu me sinto mais, assim, enquanto acadêmico, eu me senti como se eu tivesse ponte, como se o meu corpo fosse ponte, que eu estou aqui e ali. Mas eu tenho que me policiar, e isso que eu acho, assim, enquanto eu estou falando da minha experiência, eu acho que isso me causa muito conflito, muito ansiedade, mas eu tenho que também tomar, não esquecer de onde eu vim e de quem eu estou falando, por mais tempo, por mais que eu não estou dizendo que se eu for, e eu começo a circular em todo quanto é lugar, né? E eu acho que isso, uma questão, né, que, por exemplo, depois eu comecei a participar muitas encontros de mulheres, por exemplo, de mulheres não indígenas. E aí eu lembro que, assim, da minha experiência mesmo, falando, não sei se eu estou tentando explicar isso, quando eu vim para cá, eu não conseguia falar, eu conseguia chorar, só conseguia chorar quando eu lembro das coisas ruins, né? Hoje eu estou falando isso porque eu aprendi com outras mulheres como não chorar mais, sabe? Por quê? Porque eu participava de alguns encontros e eu via essa força das mulheres não indígenas, né? Que elas estavam sendo radical por conta que elas buscavam força entre elas para fazer de se manifestar da forma que elas querem, né? Mas isso não é típico guarani. Quer dizer, se eu chegar aqui e eu seguir ritmo guarani, jeitinho guarani, aqui eu não vou falar,
ninguém vai me ver, ninguém vai nem vai saber que eu existo. Eu tenho que me obrigar a agir determinado certa atitude para eu poder aparecer também. Mas isso não é um simples para mim. Como eu vim, eu tenho uma outra forma, porque lá na aldeia todo mundo escuta, todo mundo fala muito baixo, todo mundo tem a sua vez, pode demorar 2 dias, 3 dias, e todo mundo vai ter voz. Por isso que a gente faz tanta reunião na aldeia, a casa de reza, quando reunião vai acontecer, para resolver algumas coisas, demora 2 dias, 3 dias, numa reunião, e isso a gente já leva comida, já faz comida logo, porque a reunião vai ser longa. Então é assim mesmo que a gente... E aqui, eu primeiro tenho que pensar o tempo, que hora que a gente vai acabar aqui, e isso é uma questão. Isso eu entendo, porque são muita gente, né? Claro que isso também eu não posso chegar aqui e querer colocar o jeito Guarani aqui, porque são diferentes pensamentos. Eu acho que isso nós sabemos muito bem fazer isso. E a gente faz isso na aldeia, né? Então eu acho que assim, esses meus conflitos, eu falo muito de mim, e eu acho que isso um pouco, pelo menos, dá uma ideia. Quanto mais eu tenho conflito comigo mesmo, eu fico mais inteligente. Eu brinco com isso, né? Quanto mais você circula, começa a perceber as coisas, você fica mais conflituoso. E isso me dá mais, assim, eu fico mais inteligente. Aí eu lembro que eu estava falando do meu tio, né? Uma vez ele falava assim, os Juruá, né? Os brancos, não indígenas, né? Que ele falava assim, os não indígenas, quanto mais estuda, eles ficam mais loucos. Eles são mais malucos, né? E não é à toa. E hoje eu me percebo também, quanto mais eu estudo, eu fico mais maluca, né? E eu acho que isso um pouco... Mas essa noção de louco não é uma coisa de louco, né? Não, uma coisa de que você fica o tempo todo tenso e você tem que tentar onde é que você... Essas questões, né? Eu acho que isso... Aí... Então é isso, eu não sei se eu tentei explicar essa questão da universidade, mas isso... Eu acho que o que me provocou a universidade, para eu poder enxergar também, porque tem coisas que eu não enxergava lá na aldeia, quando eu estava na aldeia, hoje eu pude entender como enxergar diferente e buscar uma outra forma de resolver, por exemplo, encontro das mulheres. Eu não sabia por que as mulheres Guarani gostava tanto de cozinhar e se reunir entre as mulheres. E quando entre as mulheres se discute e ia lá na casa das amigas, sabe? E isso hoje eu percebi assim que é super importante, que é uma questão é uma forma de política das mulheres, que é onde se discute várias coisas, inclusive... fala dos maridos, quem não é casado fala dos namorados, quem não tem namorado fala do irmão, como é que a gente vai educar esses homens que às vezes... Então, tudo isso tem a ver com a questão política das mulheres, que é super importante, que hoje eu pude perceber. Mas isso a partir dos meus próprios conflitos e diálogo, tentando dialogar com a universidade que me colocou isso a refletir sobre essa questão, que eu percebo super importante, e a minha tese de doutorado vai ser sobre isso. Obrigado, Sandra. O Emílio gentilmente aqui já se colocou à disposição para responder a parte dele no retorno, para a gente manter a programação. Então, a gente está saindo agora 3h29, olha só, precisão, hein? É impressionante, né? E eu não botei plaquinha, porque imagina se eu boto uma plaquinha de 5 minutos para a Sandra, o esporro que eu ia levar aqui agora controlando o tempo dela. Então, eu fiquei quieto, né? Então, olha só, a gente retorna às 4 horas, né? Não, imagina. A gente aprende com conflito, aprende apanhando também. Então, olha só, a gente volta pontualmente às 4 horas, recomeçando aqui. Tem café hoje para o público aí fora? Como é que tá?